Olá, hoje vamos falar sobre capitalismo para os pobres. O que é isso? Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar aqui com o Rodrigo Marinho, que é do Instituto Mises Brasil, advogado, né, que trabalha na divulgação das ideias liberais, né? Com certeza, é um prazer estar aqui, Almir. Obrigado pelo convite. A gente tem defendido as ideias de liberdade por todo o país. E hoje um dos principais temas de defesa é exatamente demonstrar como o capitalismo faz bem a todos, mas principalmente como ele faz bem para os mais pobres, para quem mais precisa. É a melhor oportunidade de você conseguir deixar de ser pobre e se tornar alguém numa condição de prosperidade maior. Ou seja, sair de uma situação de menor bem-estar para uma situação de maior bem-estar. Rodrigo, sempre se coloca uma dicotomia entre capitalismo e comunismo. Existem várias matizes entre esses dois extremos. E o capitalismo ele é sempre vendido como um regime que submete uma parte da população ao estado de pobreza. Ao mesmo tempo, a gente sabe que as ideias do comunismo, na realidade, os regimes em que foram instaurados aí o comunismo, essa coisa não vingou, né? Vide a União Soviética, né? Aquela história, Almir, o capitalismo é a distribuição desigual da riqueza, o socialismo é a distribuição igual da pobreza. É sempre interessante fazer um paralelo e dizer, nunca fizeram de forma completa, nunca conseguiram de forma absoluta chegar ao livre mercado e nunca conseguiram chegar ao comunismo. É isso que sempre argumentam. Sim. E eu sempre contraponho da seguinte forma, o que mais se aproximou do livre mercado, o que mais se aproximou do socialismo. Sempre que você se aproxima do livre mercado, numa situação de liberdade maior, você vai ter prosperidade, riqueza, melhora de vida da população, especialmente dos mais pobres. Isso aconteceu em Hong Kong, isso aconteceu na Coreia do Sul, isso aconteceu aqui no Chile do lado, isso vem acontecendo na Costa Rica, vem acontecendo no Panamá, vem acontecendo em alguma medida já aqui do lado no Uruguai, na Argentina. Você já tem uma passagem no Peru. Nesses países que apostaram na ideia de livre mercado, a condição de vida melhorou bastante. Toda vida que você aposta nas ideias de socialismo, nas ideias de comunismo, sempre a condição da população piora, se torna mais pobre e a população vai se tornando cada vez mais paupérrima. Então isso aconteceu na União Soviética, aconteceu em Cuba, aconteceu na Venezuela e acontece em todos os países que apostaram nesse regime. Ou seja, o socialismo sempre deu errado quando se tendeu ao socialismo. E o capitalismo e o livre mercado sempre deu certo quando se caminhou para isso. Por que eles então dizem toda vida que dá errado? Por que eles dizem que toda vida aquilo não é socialismo? É semântica, é o objetivo de trabalhar com a ideia de desinformação. Ou seja, deu errado, eles não, isso não é socialismo. O PT deu errado, isso não é de esquerda. Alguma coisa não deu certo, não, isso não é de esquerda. Sempre é um argumento repetido e reiterado, dizendo que aquilo que não deu certo não é de esquerda ou não é socialismo. Ou seja, sempre que deu errado, eles dão um jeito de mudar a informação. Deu errado, dá errado e sempre dará errado. As ideias de livre mercado sempre deram certo e sempre a condição de vida em todas as populações que isso aconteceu melhorou bastante. O novo presidente que assume, após um processo de impeachment, ele tem ideias bem diferentes do governo que antecedeu. Existia um projeto de governo com ideias comunistas para o país, né? Eu não acho que o Temer seja a grande solução do nosso país. Não acho que políticos sejam grandes soluções. O meu ideal como liberal é que, já que políticos são sempre desconfiáveis, já que políticos nunca funcionam da forma ideal, não é a pessoa certa que vai funcionar, então vamos diminuir o poder deles. Quanto menos poder político tem, mais poder a população vai ter. Então deixe que a população resolva seus próprios problemas, né? Eu defendo a liberdade, mas eu entendo que ao lado da liberdade a responsabilidade é essencial. Viktor Frankl, que é um autor que eu gosto muito, falava que ao lado da estátua da liberdade americana era para ter uma estátua da responsabilidade, para lembrar que liberdade e responsabilidade caminham sempre juntos. Se eu dou muito poder para políticos, para burocratas, eu acabo tirando o poder de resolver os próprios problemas da minha vida, porque eu espero que eles resolvam esses problemas. E na realidade o ideal é que as pessoas que moram aqui em Vitória
resolvam o próprio problema delas. Os nossos problemas, em geral, vai estar na nossa própria cidade, na nossa própria rua, no nosso próprio bairro. Raramente os nossos problemas estarão no nosso estado ou estarão em Brasília, que é onde é concentrado grande parte dos recursos que é tirado das pessoas, de quem trabalha, de quem produz esse país, né, em termos de tributação. Então, deixa esse dinheiro aqui, deixa que as pessoas consigam resolver os seus próprios problemas. Esse deveria ser o objetivo central. Nunca tentar aumentar o poder de políticos, né? Lord Acton tinha uma frase que ele dizia que o poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então vamos tirar poder dessas pessoas e vamos dar mais liberdade para o povo, deixar que o povo consiga resolver. Com pequenos gestos, com pequenas atitudes, uma praça, uma rua, uma calçada, a comunidade consiga resolver seus próprios problemas. Essa deve ser a meta e o objetivo. Você está falando de duas coisas, a reforma política, né? Também de uma outra questão que é a cultura do povo, né? E não só a questão de reforma política. Eu falo em questão do que o político pode votar. Um político nunca poderia definir, por exemplo, se vai ter sal na minha mesa ou não. Né? O exemplo da lei aqui de Vitória, que proibiu que alguém colocasse sal na mesa. Isso não é um problema do burocrata. O burocrata não tem nada a ver com isso. Isso é um problema individual meu. Se é uma falha minha, se eu vou jogar futebol uma vez por semana, ou se eu vou malhar da forma que eu quiser, eu tenho que ser responsável pelos meus próprios atos. A responsabilidade, a liberdade que eu tenho de fazer algo, encara a responsabilidade de eu responder às consequências desses meus atos. Eu não posso estar esperando que um político, um Estado babá, venha me dizer qual é a forma ideal, o jeito ideal, a forma que eu vá viver a minha vida. Isso é uma coisa, ou seja, eu tenho que diminuir a possibilidade dos políticos terem poder para se meterem na minha vida privada. Então, além de eu me meter na questão de estrutura, eu vou me meter no que eles podem resolver. Eu gosto muito da ideia de subsidiariedade, ou seja, aquele problema da pessoa ela resolve, aquele problema da família é resolvido pela família, o problema da rua é resolvido pela rua, do bairro pelo bairro, da cidade pela cidade, do estado pelo estado e da união pela união. Então, se a gente conseguisse trabalhar nessa perspectiva, em deixar que o poder se concentrasse mais, se eu vou ter que concentrar poder, deixa ele aqui, dentro da prefeitura. É mais fácil de cobrar, é mais fácil de eu resolver, é mais fácil de mudar qualquer coisa. Né? E, na realidade, o poder é muito maior, o contrário no país. Nós damos muito mais poder para os deputados e senadores que estão lá em Brasília do que para os vereadores que resolveriam isso. Porque os vereadores, se fossem tentar se meter na nossa vida privada, como os deputados e senadores se metem, a população está mais perto. Ela reagiria com muito mais força e muito mais contrária a isso. Então essa é a perspectiva do pacto federativo que nós temos na nossa Constituição e que deveria acontecer. O segundo ponto em termos de cultura é exatamente o povo se empoderar, entender que ele é o dono do seu próprio caminho. E essa perspectiva cultural é uma das defesas que eu vim fazer ontem aqui em Vitória. Demonstrar que o povo pode resolver os seus próprios problemas muito melhor do que qualquer burocrata. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já, fique conosco.